Hoje nós damos continuidade à nossa minissérie em 2 capítulos, e esse é o segundo capítulo e o fim da série, da minissérie. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Ageu, capítulo 2. Eu espero que na semana passada você já tenha treinado, né? Abrir a Bíblia aí no livro de Ageu. A dica é, Antigo Testamento, de trás para frente ele é o terceiro. É isso. Ageu capítulo 2 é a nossa pregação de hoje. Nós vamos ler primariamente os versículos 1 ao versículo 9 só. Os outros versículos do capítulo a gente vai ler no decorrer da pregação. Ageu 2, versículos 1 a 9. O título da mensagem de hoje é A Glória da Última Casa. A Glória da Última Casa. E a palavra do Senhor diz assim: No segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou esse templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: Seja forte, Zorobabel. Seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu Espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nos ajude a entender a sua revelação, a poderosa Escritura, e que o Senhor penetre no mais fundo dos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. A glória da última casa. Esse é um dos textos mais deturpados de toda a Bíblia. É um daqueles textos que sofre na mão dos intérpretes. Aí a pessoa vira e fala assim, quando a igreja está construindo o seu prédio, né? Ou inaugurando um novo templo, e aí diz: a glória da segunda casa será maior que a primeira. E aí todo mundo diz: aleluias, amém, glória a Deus. Se um dia a gente se mudar daqui, e a gente for para um novo lugar, e a gente falar: a glória do segundo templo, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Não, a gente não vai fazer isso. Mas as pessoas utilizam o texto dessa forma. Algumas até falam sobre conquistas e realizações. Numa mensagem meio que triunfalista, sabe? Antropocêntrica. E aí a pessoa visa te encorajar, e na verdade ela está aplicando o texto bíblico errado. Mas ela fala assim: irmão, creia, porque a glória da segunda casa, a glória do segundo templo será maior que a do primeiro. E as maiores bizarrices a gente vê se aplicando a isso. No primeiro momento é engraçado, mas depois é trágico, porque eu já vi gente aplicando esse texto ao divórcio de uma pessoa. Ela falou: não, a glória do segundo casamento será maior do que a do primeiro. Que isso? A gente ri dessas coisas, mas é sério, porque se você parar para pensar, que tragédia é essa? Hinos de vitória, de poder, e as pessoas estão cantando isso por aí. E a questão é, não está certo. O texto não está dizendo isso. A mensagem de Ageu não quer dizer nada sobre essas coisas.
mas tem um significado, um sentido muito mais profundo, e é o que a gente vai trabalhar hoje. Em Ageu 2 nós veremos como o Senhor encoraja o seu povo com os temas da glória, da bênção e da vitória, do ponto de vista do Senhor. Aprenderemos como essa profecia aqui, que nós acabamos de ler, fala do presente, mas também fala do futuro, e trata da esperança que atinge o clímax em Cristo Jesus. Fala da esperança que atinge o clímax no reino de Cristo. É isso que nós vamos ver na pregação. Nós vamos ver como o Senhor encoraja o seu povo com os temas da glória, bênção e vitória. E vamos aprender como Ageu fala de presente e futuro, e a sua esperança maior atinge o clímax no reino de Cristo. É disso que se trata a nossa pregação de hoje. E nesse primeiro momento eu quero te contextualizar naquilo que nós acabamos de ler. Você lembra que nós deixamos Ageu na última pregação em 21 de setembro de 520? Ou seja, 24º dia do 6º mês. A gente tratou do capítulo 1 na semana passada. E você lembra do que a gente falou no capítulo 1 de Ageu? Você lembra do contexto? Você precisa retornar isso na sua mente para que você compreenda melhor o capítulo 2. Então, na semana passada, nós vimos que o povo que estava cativo na Babilônia retornou a Jerusalém em 538 a.C., por meio de um decreto de Ciro. O Senhor levantou Ciro, o Senhor despertou Ciro, e ele baixou um decreto e falou assim: todos os judeus podem voltar para Jerusalém, e o povo voltou. E aí, depois de 2 anos ali, em Jerusalém, eles começaram a reconstruir o templo que tinha sido arrasado por Nabucodonosor, quando a Babilônia invadiu e conquistou Jerusalém. Então eles começaram a reconstruir. Só que por causa da oposição dos inimigos, a gente viu isso, eles pararam a obra. E a obra ficou parada por 16 anos. E então Deus levanta Ageu. E Ageu chama o povo ao arrependimento. Vocês precisam reconstruir. Vocês estão sonolentos, vocês estão dormindo sono espiritual, vocês não estão enxergando que o tempo já chegou, sai desse marasmo, se arrependam, obedeçam e reconstruam o templo. E o que acontece? O povo obedece. O povo obedece. E a partir do momento que o povo obedece, o Senhor fala assim: eu estou com vocês. A minha presença está com vocês. Por meio do arrependimento, da obediência do povo, o Senhor diz: eu estou com vocês. E o Senhor os anima com a sua presença, e eles começam a reconstrução do templo. A gente deixou Ageu assim. Agora, quase 1 mês depois do reinício das obras ali, do capítulo 1, Ageu recebe uma nova mensagem do Senhor. E nós podemos imaginar que, muito provavelmente, depois do povo dizer assim: nós obedeceremos, nós vamos reconstruir o templo, as semanas que antecederam essa nova mensagem aqui do capítulo 2, não foi um trabalho tanto de reconstrução, mas um trabalho de limpeza do templo. Você lembra que o templo está arruinado? Você lembra que o templo está em ruínas? Então eles tiveram que enfrentar esses entulhos, ver o que poderia ser reaproveitado ou não e encarar essa obra. Agora imagina você atacando uma ruína de 60 anos, sem auxílio mecânico, sem grandiosa tecnologia. Será que seria difícil? E eu fico pensando que eu estou para atacar o reboco lá da parede da cozinha, e o meu armário tem muito tempo, e eu acho complicado. Agora imagina, atacar uma ruína de 60 anos. Será que o povo precisava de ânimo para isso? Será que quando eles botaram a mão ali, eles falaram: nossa, tem muita coisa para fazer. O negócio está quebrado há muito tempo. E a gente precisa reconstruir. Então, isso afeta o ânimo deles? Sim, afetaria o ânimo de qualquer um, afetaria o nosso. Então, eles precisam de uma mensagem de entusiasmo, de reencorajamento. E o Senhor vai dar isso a eles aqui no capítulo 2. E é no capítulo 2 que nós vamos ver o Senhor encorajando eles. Com os temas da bênção, da glória, da vitória. Nós vamos ver a conexão, que a profecia que também fala do presente como fala do futuro, tem com o reino de Cristo lá na frente, que é o clímax. Nós vamos aprender isso na pregação de hoje, e nós vamos fazer em 3 partes. A primeira, como eu já mencionei, é a glória. Guarda essa palavra. A glória.
o retorno da glória de Deus e como isso encoraja aquele povo. Essa é a maior parte do sermão, esse primeiro momento, e parece que você esteja comigo prestando bastante atenção. Vamos ler novamente os versículos 1 e 2. Deixe sua Bíblia aberta. No segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadá, que é o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo. Esses são os primeiros versos da mensagem de Ageu, e esse sermão foi feito para animar. Agora, olha que interessante, ele está falando do 21º dia do 7º mês. E por que é importante a gente saber disso? Porque esse era o último dia da festa dos tabernáculos. E foi o mesmo dia que Salomão dedicou seu templo. Lá em 1 Reis 8:2. Então, o Senhor está aproveitando para falar ao povo num dia festivo, onde todos estão reunidos, num feriado, que é bem apropriado, onde havia muita celebração, e o Senhor está utilizando desse momento para encorajar Zorobabel, para encorajar Josué e para encorajar o resto do povo, o remanescente do povo. É esse um momento que o Senhor utiliza para se achegar a eles. E qual é o conteúdo da mensagem? Olha de novo aí os versos 3 a 5. Quem de vocês que tenha sobrevivido, contemplou esse templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadá, que é o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor, segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito. O meu Espírito habita no meio de vocês, não tenham medo. Esse é o conteúdo, ou pelo menos a primeira parte do conteúdo da mensagem. E por esses versos aqui, irmãos, a gente pode perceber que a reconstrução do templo, muito provavelmente, produziu sentimentos diferentes nos velhos e nos mais novos. Nos mais velhos e nos mais novos. Por quê? Porque os anciãos, muito provavelmente, já tinham conhecido a glória do templo de Salomão, a glória do templo anterior, e eles sabiam de toda a majestade daquele lugar. E muito provavelmente eles estão olhando aqui essa situação, esse momento da história, com um saudosismo. E aí, Ageu vira e fala assim: quem é que de vocês que tenha sobrevivido hoje já contemplou aquela glória? E vocês estão falando que o que nós temos agora é como nada? Isso que a gente tem agora não é nada diante dos olhos de vocês? Esses anciãos, esses mais velhos poderiam estar incluídos ali na primeira tentativa de reconstrução, em 536, quando eles voltaram, e eles conheciam, sim, a magnificência do templo de Salomão. E segundo o relato de Esdras 3, você pode depois dar uma olhada, as vozes de choro e de alegria se misturaram no meio do povo. Então, quando Ageu estava lá profetizando e o povo começou a reconstruir, os mais jovens, que estavam olhando ali aquela tomada de obediência do povo e reconstruindo o templo, estavam felizes. Eles não tinham visto o templo de Salomão, eles não tinham esse referencial. Então, eles estavam rindo, eles estavam alegres. Só que os mais velhos, por conta da glória do templo antigo, estava triste, estava chorando. Então as vozes de choro e de riso se misturaram no meio do povo. Agora sim, imagina, Salomão, ele caprichou por longos anos naquele templo. Ele contratou profissionais especializados, ele encharcou o templo de ouro, a prata nem valia tanto. A cidade era repleta de muros fortes, tinha um rei forte. Então a glória daquele lugar era muito grande. Comparado com esse templo aqui, de Ageu, Salomão é muito maior, o templo de Salomão é muito maior. Isso aqui não vai passar de uma capelinha, de uma cidadezinha pequena. E é por isso que eles estão olhando e vendo, é isso que a gente tem? É isso que a gente tem? Mas Ageu vira para eles e confronta eles.
Ageu quer animá-los, mas Ageu está também confrontando e ele pede: sejam fortes. Zorobabel, não esmoreça. Josué, não esmoreça. Povo, não esmoreça. E essa ordem, seja forte, a gente já viu ela em outros lugares da Bíblia, não já? Tem um outro Josué que já recebeu essa ordem. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. E Deus repete a mesma expressão de encorajamento e dá garantia: eu estou com vocês. Eu sei que o templo antigo tinha uma aparência externa muito esplendorosa. Esse templo agora, reconstruído, ele é bem simples mesmo. Mas sejam fortes. Reconstruam. Eu estou com vocês. O Senhor dá a garantia do sucesso da obra. A presença de Deus os encoraja a isso. E Deus também dá outro encorajamento. Qual? Ele relembra da aliança. Ele diz: eu firmei uma aliança com vocês quando vocês saíram do Egito. Não. O Senhor não anulou a aliança dele. A aliança se mantém. O Senhor é o Deus do pacto, e o Deus que prometeu que estaria com o povo, está com o povo aqui. E por muitas vezes o Senhor tem que disciplinar esse povo, como nós vimos. Eles estavam no cativeiro alguns anos atrás, mas o Senhor faz isso porque Ele ama o seu povo. Deus disciplina sim, mas Ele é um Deus que cumpre o que promete. Ele habita no meio do seu povo quando eles se voltam para o Senhor e se arrependem. Eles não precisavam temer. Então a solução que Ageu levanta para esse saudosismo nostálgico aqui dos mais velhos é o encorajamento pela presença de Deus e pela aliança do Senhor. Mas Ageu não está só encorajando. A gente viu, Ageu também está confrontando eles. As palavras do profeta estão querendo animá-los, mas também adverti-los. Porque a glória do templo de Salomão era externa e eles podiam notar perfeitamente. Mas a glória do templo, aqui, nesse momento da história, não vai estar na sua aparência externa. Vai estar em algo muito mais profundo. De que dependeria essa glória então, Jonatas? Como ela seria vista? Ela seria vista de outra forma assim, mas como? Como ela seria vista? Aí a gente precisa de mais versos. Então a gente vai ler os versos 6 a 9. Olha aí. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações. E encherei esse templo da glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, antes de responder essa pergunta de que dependeria essa glória, então, deixa eu destacar algumas coisas aqui para você. Perceba como a linguagem, as palavras dos versos 6 e 7 estão em forma apocalíptica. É uma linguagem escatológica, está vendo aí? Ele está falando do presente, mas isso também aponta para o futuro. Ele está falando assim: olha, vai ter um tempo que eu vou fazer tremer a terra. Não só a terra, mas o céu, o mar, todas as coisas. Eu vou abalar as nações, eu vou fazê-las tremer. Então, o povo recebendo aquilo tomou um susto do tipo: quê? Como assim? Então, para eles, naquele momento, quando o Senhor estava falando que ia fazer tremer a terra, o céu e todas as outras coisas, iria fazer tremer as nações, que do Senhor é a prata e o ouro, o significado para eles naquele momento é de que quando o poder de Deus agisse na história deles e no contexto histórico daquela época, o Senhor ia rasgar, ia rachar os tronos, os reis, os domínios, as nações, e até mesmo a riqueza daquelas pessoas ia ser utilizada em benefício do templo. Foi isso que aconteceu no tempo de Ageu. Nabucodonosor roubou os utensílios de ouro, as coisas preciosas da casa do Senhor, e levou para a Babilônia. E aí quando Ciro assume e manda o povo voltar, e depois Dario, que deu sucessão a Ciro, manda o povo também retornar para Jerusalém, e ele fala assim também: leva as coisas que Nabucodonosor trouxe para cá. Não só isso,
É baixado um decreto de que os persas que detinham a riqueza do mundo daquela época deveriam contribuir financeiramente para a construção desse templo. O Senhor está movendo a história nesse nível, de que pelos impostos que eles pagavam ali, os tributos que eles pagavam ao rei, fossem utilizados na construção disso aqui. Muito tempo depois, até mesmo Herodes o Grande, que não tem nada de amigável ao povo de Deus, gastou milhares de reais na construção do templo. Ele gastou muito dinheiro, ele ficou embelezando o templo mais de 40 anos. Aí você fala, gente, mas isso não tem lógica. Não tem lógica na nossa cabeça. Mas o que está acontecendo aqui é que os inimigos do povo de Deus, nações que lutaram contra Israel, estão sendo levadas pelo Senhor a fazer uso de suas riquezas no templo. E o templo foi reconstruído. Foi embelezado com o dinheiro dos outros. Olha que incrível. Então, quando o Senhor fala que vai tremer a terra, o céu, as nações, os reinos, os tronos, naquele momento ali, ele já tinha uma demonstração disso. Ele já tinha uma ideia do que poderia significar. Mas o texto não significa só isso. O texto significa mais. Porque o cumprimento perfeito dessa profecia não se deu ali somente. Tinha, sim, um cumprimento imediato, mas também significa mais. Porque o Deus das nações, muito em breve, manifestaria também o seu infinito poder para provocar uma subversão nos reinos, nas nações do mundo, em preparação para o estabelecimento do reino do Messias. Você lembra que o templo precisa ser construído, porque isso é importante para a era messiânica? Você lembra que é no templo que o Messias vai reinar? Na imaginação, na ideia do Antigo Testamento é isso. Eles entendiam isso literalmente, ele vai ter que reinar, sentar lá naquele trono. Lá na frente eles vão ver que não significa bem assim. Mas é esse o entendimento. O templo precisa ser reconstruído, porque quando o templo for reconstruído, o Messias vai chegar. E esse texto está apontando para o futuro. A linguagem que a Ageu usa aqui, que Deus vai abalar a terra, que Deus vai abalar o céu, que Deus vai abalar as nações, é que a ordem de poder e a autoridade do mundo sofreria essas rachaduras. E tudo isso serve para o propósito de Deus. Tudo isso serve para o caminho que o reino messiânico precisa para que ele se desenvolva. O tom profético, essa previsão do futuro, também não inclui só a primeira vinda de Cristo, inclui a segunda também. Irmãos, é óbvio que Ageu não entendia todas essas coisas. É claro que ele não entendia todas essas coisas. Aí você pergunta, então por que nós entendemos? Por que nós temos o Novo Testamento? É por isso que nós sabemos disso. A interpretação que Deus fez do Antigo Testamento, das profecias, dos tipos e das sombras, está no Novo Testamento. E Hebreus 12, 26 e 27, cita essa passagem de Ageu. E o autor de Hebreus aplica isso aqui, à volta de Cristo no fim dos tempos, onde essa profecia se cumprirá de forma completa. Olha só o que Hebreus 12, 26 e 27 diz. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo, mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. É a mesma profecia, mas ele está explicando para nós. Teve um significado naquele tempo. Eles tiveram uma demonstração daquilo. Só que significa muito mais. Mais uma vez o Senhor vai abalar a terra. E as coisas, como diz assim, criadas, né? As coisas abaladas, ou seja, as coisas criadas, elas vão permanecer, mas de um jeito que não pode mais ser abalado. E o texto está se referindo a Cristo. É por isso que eu estou falando para vocês que aqui Ageu está nos mostrando o futuro, e esse futuro encontra cumprimento no dia em que Jesus Cristo vai consumar o seu reino. E por que tudo isso é importante da gente saber? É importante porque é dessa maneira que Ageu está encorajando o povo de Judá, irmãos.
É claro que eles não tinham noção de, um dia vai vir Cristo, e Cristo, ele primeiro vai vir, ele vai morrer, depois ele vai ressuscitar, e aí ele vai voltar mais uma vez, e é nessa vez que ele vai abalar todas as nações de forma completa. Não, eles não tinham essa noção, mas eles tinham a noção, por meio dessa profecia, de quem estava no trono e quem governava o mundo era Deus. Não era o rei persa, não eram os povos poderosos da sua época, mas quem governava a história era o Deus vivo, o Senhor dos exércitos. Por isso o destino deles não está nas mãos dos seus inimigos. O destino deles está nas mãos do Senhor. E o Senhor ia sacudir o Império Persa e qualquer outro rei ou reino que se colocasse na frente para trazer ao mundo o seu rei verdadeiro. Eles tinham noção disso. O Senhor pode e vai fazer o que Ele quiser, mas Ele vai trazer o Messias para nós. É esse rei que nós confiamos e que nós devemos confiar. Nós já temos uma demonstração disso agora, mas um dia o Senhor vai tremer a terra de modo sobrenatural. Então, quando eles ouviram isso, eles se encorajaram no Senhor. Aquele momento era importante, porque estava preparando para algo muito maior que iria vir lá na frente. E o Senhor os encorajou com essa palavra. Faça um flashback aqui comigo, olha que incrível. Primeiro, o Senhor encoraja o povo com a sua presença, certo? Depois, o Senhor encoraja o povo com a sua aliança, falando, eu tenho uma aliança com vocês. Aqui, Deus está encorajando eles, mostrando que os reinos desse mundo um dia ruirão, e o reino de Deus estaria estabelecido para sempre. Isso seria cumprido em Jesus Cristo, mas também se refere ao final dos tempos, à segunda vinda, e nós só sabemos disso por causa do Novo Testamento, eles não sabiam. Mas o Senhor tem mais. O Senhor ainda encoraja o seu povo com algo a mais. E qual é esse algo a mais? A glória. O retorno da glória. E é aqui que a gente volta à nossa pergunta desse parágrafo aqui da nossa pregação. De que dependeria a glória, então? A glória dessa última casa, desse novo templo, será maior do que a da primeira, é o que Ageu está dizendo. Isso quer dizer que, no futuro, algumas coisas incríveis acontecerão. Mas algo muito mais sensacional do que eles poderiam imaginar. O próprio Senhor da Glória, como nós vimos no capítulo 1 de Ageu, entraria nesta casa e daria a ela um novo significado. O corpo de Jesus, sim, o próprio corpo de Jesus oferecido na cruz, seria o santuário destruído, mas reconstruído pelo poder da ressurreição. E é só assim que nós, igreja, podemos ser santuário do Deus vivo. A gente só pode ser santuário do Deus vivo por causa de Jesus. 1 Coríntios 6,19 diz assim, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? É por isso que Ageu os adverte a não olhar a aparência externa do templo. A glória que eles deviam estar olhando, não estava nas paredes de ouro, mas estava no Senhor, que encheu o templo de glória como nunca antes. E quando Jesus Cristo, que é muito maior do que Salomão, você sabe disso, ele mesmo disse, está aqui quem é maior que Salomão. Quando Jesus Cristo, que é muito maior do que Salomão, entrou naquele templo, a glória do Senhor se encheu. De tal forma, naquele lugar que é a profecia de Ageu, encontrou seu cumprimento. Então, quando o Senhor está falando assim, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, eles não têm que ficar olhando para a parede de ouro. Eles não têm que ficar olhando para a externalidade da construção. Eles deviam olhar para o futuro e ver o Senhor vai fazer uma coisa que eu não estou entendendo agora, mas Ele vai fazer. O próprio Senhor da glória, Jesus Cristo, o resplendor da glória do Pai, a sua própria presença física entraria naquele lugar. Deus encheu o templo de glória quando Jesus entrou ali de modo muito mais profundo. Ele é o verdadeiro templo. Jesus
traz o significado do templo em sua pessoa, tudo que o tabernáculo apontava, tudo que o templo apontava, tudo que justificava a existência deles, Jesus veio para cumprir de modo maior e melhor. E em Jesus não só Israel, mas todas as nações poderiam ver a glória de Deus. Em Jesus você pode ver a glória do Pai, mesmo não sendo um judeu. Nós podemos também ter uma eternidade gloriosa ao lado dele. É nesse sentido que a glória da última casa é maior que a primeira. Não tem nada a ver com você, tá vendo? Não tem nada a ver com reconstruir a sua casa, né? E aí a glória vai ser maior, não tem nada a ver. Tem a ver com Jesus Cristo. Um jogo de palavras é feito aqui nesse verso 9, em que lugar e paz são colocados lado a lado como um recurso para se destacar o que está sendo dito. E a gente viu que a Gil fez isso no capítulo 1 também, vocês lembram? Aqui lugar em hebraico significa makom, a palavra é essa. E paz é shalom. Então, o que a Gil está falando assim, está fazendo aqui, é assim. Nesse makom, lugar, eu darei a shalom, a paz. Ele está brincando com a língua para que eles entendam. E você tem que se lembrar que a shalom de Deus, a paz de Deus, ela resume todas as bênçãos do Antigo Testamento. É quando o povo seria reconciliado com o seu Deus e o governo de Deus, o governo de paz, seria instaurado. Isso era o que eles mais almejavam. A glória dessa última casa é muito maior do que a primeira também, por causa da oferta que é feita ali. Jesus não é o verdadeiro templo? Sim ou não? Ele é, não é? E qual é a oferta que ele faz com o seu próprio corpo? Não é uma oferta de sangue de animais, mas é a oferta do seu próprio sangue, da sua própria vida. Ele tem que entregar o seu corpo, o verdadeiro templo, para que gente como nós pudesse ter paz. Por isso que está aqui profetizado, neste lugar darei a paz. Não é uma paz terrena que vocês estão esperando, como se um governador poderoso não cobrasse mais impostos de vocês e vocês tivessem paz aqui. É uma paz muito maior, uma paz que vocês precisam antes disso. É a paz com Deus. E essa paz só pode ser alcançada pelo sangue santo do próprio Deus, Jesus Cristo. O que Romanos 5:1 diz? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que a glória da última casa é maior que a primeira. É porque Jesus entrou ali e encheu de glória, é porque Ele ofereceu o seu próprio corpo para nos salvar, é porque a oferta que Ele nos oferece é muito maior do que nós poderíamos imaginar, mas é exatamente aquilo que nós precisamos. E você, amigo? Você já foi reconciliado com Cristo? Eu não conheço todas as pessoas que estavam aqui, não conheço muito a vida de todas as pessoas, eu conheço só da minha igreja, mas você já foi reconciliado com Cristo verdadeiramente? Você já está em paz com Deus. O sangue de Cristo já te lavou, te purificou. Cristo já é o centro da sua vida, do seu coração. Se a resposta for não, o meu convite, o meu apelo a você é: se renda a Ele. Se arrependa e seja reconciliado com o Senhor pelo sangue do único, digno, verdadeiro templo, Jesus Cristo. Uma aplicação para nós aqui que decorre dessa primeira parte sobre o retorno da glória, irmãos, é que nós precisamos entender que a maior glória da casa de Deus é ser habitada pelo Deus da glória. Portanto, nós devemos ter cuidado com a ilusão das aparências. Presta atenção. A glória, a maior glória da casa de Deus, da igreja, estou falando aqui, do povo dele, não está na sua aparência externa, mas está em ser habitada pelo Deus da glória. Por isso você tem que ter cuidado com as aparências. Não é a pompa de Roma, não é a tradição romana, que tanto tem instigado e seduzido pessoas. Não é a glória dos edifícios, não é a fama dos líderes, não é a personalidade dos pastores,
ou o sucesso que eles fazem, não é o dinheiro da igreja, não é a perfeição dos membros. A glória da igreja está em ser noiva de Cristo. Está em ser habitada pelo Deus da glória. Por isso você tem que ter cuidado com a ilusão das aparências, porque as aparências seduzem o seu coração. E aí você pode chegar na igreja e ficar ali iludido. Eu estou querendo ver o esplendor, eu estou querendo ver essa magnificência. E você só tem a igreja real. Você só tem gente real, como eu e você. E aí você fica desiludido. E é por isso que você tem que lembrar que a maior glória desse lugar é que o Deus da glória habita aqui. Na vida de gente ruim mesmo. Na vida de gente que peca, mas está sendo aperfeiçoada. Mas é gente que já se rendeu a Cristo, que foi reconciliada com Deus, que provou da paz. Essa é a glória da igreja. Essa é a glória da igreja. Mas a gente tenho visto muitas pessoas sendo seduzidas pelas aparências externas. Parece os anciãos desse tempo. Mas a glória do templo de Salomão era muito maior. A pessoa quer ver algo externo, mas a beleza da igreja está em ser noiva. Está em ser encharcada pelo sangue de Jesus, pelo Deus da glória, e é isso que tem que te encorajar. É isso que tem que fazer você amar o povo de Deus, e não as aparências externas. Cuidado, irmãos. Cuidado. Glória. O retorno da glória de Deus e como isso encoraja o povo. Encorajou você? Tomara que tenha encorajado. Encorajou eles naquela época e também nos encoraja. Vamos continuar. A bênção, o segundo ponto. A bênção de Deus mesmo diante da impureza. E como isso encoraja o povo. A bênção de Deus, mesmo diante da impureza, e como isso encoraja o povo. Aí, antes de desenvolver com mais detalhes a sua visão do futuro aqui, Ageu está recapitulando algumas coisas com o povo, e ele agora enfatiza a transformação que aquelas pessoas vão experimentar. Olha só o que ele está dizendo aqui, versos 10 a 19. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Se alguém leva a carne santificada na borda de sua roupa, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam: não. Então Ageu perguntou: e se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar em qualquer outra coisa, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam: sim, ficará impura. Então Ageu continuou: assim é este povo, e assim é essa nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é impuro. Agora considerem o que aconteceu desde aquele dia. Antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo o que vocês fizeram. Mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem o seguinte: ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, ou a romanceira e a oliveira não têm dado os seus frutos? Mas de hoje em diante, eu abençoarei vocês. A data da nova palavra aqui, dessa nova profecia de Ageu, é mais ou menos 2 meses do sermão anterior, que é dos versículos 1 a 9. E ele está iniciando aqui com uma discussão. Você viu que ele está levantando uma discussão? Ele chama os sacerdotes e ele fala: olha, eu quero que vocês me respondam uma coisa. E é claro que a resposta que Ageu está pedindo aqui para eles é óbvia. Mas é uma resposta que visa despertar eles para um assunto e para aquilo que aconteceu na vida do povo. Veja só, a primeira questão levantada por Ageu é sobre santidade. Ele está perguntando mais ou menos assim: se algo tocar em um objeto, se algo santo tocar em um objeto qualquer, esse objeto seria santificado? O que você acha? A resposta é não. Como é que santidade vai passar por osmose? Não passa, né? E os sacerdotes respondem não.
E aí ele levanta uma outra questão. A segunda questão é sobre contaminação, e ele pergunta, mas e se algo contaminado tocar em um objeto qualquer, aquilo ficará imundo? E a resposta deles é sim. E qual é o veredito de Ageu? Assim é este povo, assim é essa nação. Toda a obra das suas mãos e aquilo que oferecem, tudo é impuro. E o significado claro para o povo e para nós é o seguinte: a santidade ela não pode ser transmitida de um objeto para o outro, nem de uma pessoa para a outra. Como eu disse, não existe santidade por osmose. Santidade não se transfere, no entanto, aquilo que é imundo contamina tudo que toca, porque o pecado tem um forte poder de contaminação, ele é contagioso. E a ilustração que eu te dou é um pai saudável que tem um filho enfermo, doente. Ele consegue passar a sua saúde para o filho? Não. Mas e se a doença do filho for contagiosa? Ele pega a doença do filho? Pega. A gente não consegue dar a nossa saúde para outra pessoa. Mas se a outra pessoa estiver contaminada, a gente se contamina também. E isso é o pecado com a gente. O pecado faz isso. Ele é contagioso. E aí por isso que o Senhor diz assim é vocês. A aplicação para eles era para eles perceberem que qualquer pessoa que tocasse no templo, no estado de ruína, e oferecesse sacrifícios ali, seria imundo, e o efeito do culto seria anulado. Se qualquer pessoa levasse qualquer sacrifício para o templo em ruínas, não seria aceito pelo Senhor, porque a contaminação do templo contaminaria a oferta, porque o pecado faz isso. Então eles precisavam reconstruir. Agora vem cá comigo e me respondam uma pergunta. Agora é a minha pergunta. A minha questão para vocês. Tendo em vista que eles demoraram alguns anos para reconstruir aquele templo, e que antes disso, eles não podiam prestar sacrifícios dignos a Deus, como Deus os aceitou de volta? Se os sacrifícios eram impuros, se eles estavam nessa situação há anos, como eles eliminaram a impureza? Eles não podiam sacrificar. Eles não podiam derramar sangue para eles poderem se aproximar de Deus e pedir perdão. Eles não podiam. Porque se eles fizessem isso, ia ser imundo. Deus não ia aceitar. Mas como que Deus aceitou eles de volta, então? Como Deus os aceitou de volta, então? A Bíblia diz, no capítulo 1 de Ageu, e nós vimos isso, que quem despertou o espírito deles foi quem? Foi quem? Foi Deus. Deus despertou Zorobabel, Deus despertou Josué, Deus despertou o povo. Por quê? Como Deus os aceita de volta? Se tudo que eles tocam a mão é impuro. E a resposta é assombrosa. Por sua graça. Ué, existe graça no Antigo Testamento? É óbvio que sim. Sempre foi pela graça, nunca é por outro meio. Isso é uma aplicação para o povo e é uma aplicação para nós também. Deus sempre nos aceita com base na sua graça. Não importa os sacrifícios que você faça ou já fez. Deus só aceita um jeito, o jeito dele mesmo. Ele só aceita por graça e por meio de Jesus Cristo e acabou. Você só pode se aproximar dele por causa de Cristo. E é claro, irmãos, que a obediência é importante, a gente está vendo como ela é importante. É claro que obedecer, que ouvir a voz de Deus, ouvir o conselho de Deus e seguir é importante. Mas isso também é gerado pela graça de Deus. Isso é a reação apropriada a um coração alcançado pela graça. A nossa obediência é impulsionada pela ação de Deus em nós, pela graça de Deus em nós, porque de outro modo nós não iríamos a Ele. E Deus não está ensinando isso aqui para o povo, não? Será que alguém ia sentar lá na sua casa e pensar, a gente não pode oferecer sacrifício, por que Ele está falando com a gente? Porque Ele é o Deus do pacto, da aliança, o Deus de amor e graça, essa é a resposta. Mas esse Deus de amor e graça também não deixa o povo lá fazer o que eles querem. Eles chamam ao arrependimento. Porque essa é a resposta adequada à ação de um Deus gracioso. E você também precisa aprender isso.
Deus só aceita gente como nós em sua presença porque Jesus derramou sangue para nos salvar. Efésios 2:8 diz o quê? Pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que não vem de vós? A fé, e a graça, e a salvação, e tudo mais que Deus nos dá. Isso não vem de nós, é dom, é presente de Deus. Deus só nos aceita com base na sua graça, Ele só aceita aquele povo pela graça. Esse é o jeito que Ele quer, Ele instaurou assim, vai ser para sempre assim. Novamente o Senhor traz à mente deles também, nesses versículos que a gente acabou de ler, o que já tinha sido falado no capítulo passado, você lembra? Antes de iniciar a obra de reconstrução, o trabalho deles não rendia. A colheita não rendia, eles não tinham prosperidade. Mas o que é assombroso a gente ver é que aqui no versículo 7 diz o quê? Foi o Senhor quem os feriu. A colheita não rendia, o trabalho não rendia, eles não tinham prosperidade em nada o que faziam, porque eles não tinham obedecido e reconstruído o templo, e a Bíblia diz, e foi o Senhor quem os feriu. Com queimaduras, com ferrugem, com granizo ou saraiva. Porque o Senhor é o Deus que dá e Ele é o Deus que retém também. Esses são os castigos da desobediência em Deuteronômio 28, que também é uma referência ao texto de Amós, que diz, eu fui lá, eu machuquei vocês, eu disciplinei vocês, eu feri vocês e vocês não se converteram a mim. Deus está ferindo homens e não plantas, o juízo dele é sobre o povo e não sobre a natureza, para que eles aprendam, para que eles se convertam. Foi isso que Deus fez no passado. Porque a disciplina de Deus sempre visa o arrependimento do povo. Deus não quer destruir o seu povo, Deus quer salvar o seu povo. E eles não se converteram, mas agora, diz o Senhor, eles se voltaram. Eles obedeceram. E desde o primeiro momento da reconstrução, o Senhor abençoou eles. E apesar de não haver sementes no celeiro, apesar da videira, da oliveira, nem ter dado o seu fruto, o Senhor disse, vai ter fartura. Por quê? Porque eu falei. Porque eu sou o Senhor dos exércitos. Ageu, ele é tão confiante na palavra do Senhor que ele diz assim, não tem nem semente no celeiro, as árvores nem deram seus frutos ainda, mas Deus disse, eu abençoarei, teremos fartura. Ponto final. Foi Deus quem disse, apesar de vocês, Deus mandará bênçãos, e isso deve encorajar aquele povo, e isso também deve nos encorajar. A bênção. Como Deus abençoa o povo apesar deles mesmos, apesar da impureza, e como isso encoraja eles. E aqui a gente tem novamente outra aplicação para nós. E eu quero que você pare para pensar um instante. O que Deus vai precisar fazer na sua vida para que você se volte a Ele? Será que já não basta o que aconteceu na sua vida até aqui, para que você olhe para o Senhor? O que Deus vai precisar fazer com você para que você anseie mais pela presença dEle? O quê? Eu estou falando isso porque se você é povo do Senhor, se você hoje se render aos pés do Senhor, Ele não vai te deixar em paz até que você venha rendido aos pés dEle. O amor de Deus é invencível. O amor de Deus nos vence. E Ele não te deixa sossegado enquanto Ele não te vê nas mãos dEle, dependendo dEle, vivendo rendido, dobrado, prostrado, quebrantado, humilhado diante da presença dEle. O que mais Deus vai precisar fazer com você? O amor de Deus venceu aquele povo nos dias de Ageu, e sim, Deus usou de dura disciplina para trazê-los de volta. Mas foi por causa da aliança da graça. Foi por causa do amor. No final das contas, Ele é um Pai que ama, e Deus também vai fazer isso conosco se somos povo dEle. Mas hoje também você pode vir. Você pode se dobrar. Você pode falar, Deus, encharca-me com a Tua presença.
Sem ela eu não continuo, sem ela eu não vou. Eu entendi, Senhor, que todas as coisas na minha vida servem para me moldar a imagem do teu filho. E diante dessa verdade eu me rendo. O povo precisou aprender isso de forma dura. E o Senhor nos mostra que Ele vai fazer com a gente também, se a gente está temoso para nos voltarmos a Ele. Isso é bom, né? Mas dá um medo, não dá? Mas Ele faz isso porque Ele é um Pai que ama. A bênção. Esse foi o ponto da bênção. E o último deles, a vitória. E aí a gente vai ver a promessa da vitória final com a derrota das nações e o trono do filho de Davi. E como isso encoraja o povo. Olha aí os últimos versículos de Ageu, nossa parte final. Versos 20 a 23. A palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu, no 24º dia do mês, dizendo: Fale a Zorobabel, governador de Judá, farei tremer o céu e a terra. Derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei os carros de guerra e os que andam neles. Os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selá, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Você lembra que eu disse que um dos temas do capítulo de Ageu é a reconstrução do templo? Sim. Mas você lembra também que eu disse que um dos temas do livro de Ageu é a restauração da casa de Davi? Do trono do rei Davi? Pois é. Nesses versículos que nós acabamos de ler, esse tema encontra o seu clímax. E essa mensagem aqui do final do livro de Ageu, ela está sendo dirigida não ao povo, não a Josué, mas a alguém específico, a quem? A Zorobabel, o príncipe davídico, o governador de Judá. E novamente ele está usando linguagem escatológica. Deus vai abalar, Deus vai fazer tremer, Deus vai destruir carros, cavaleiros, tronos e nações. Uma nova fase do mundo vai ser instaurada. E quem é o escolhido? Zorobabel é o escolhido. E é natural pensarmos que em Ageu, o povo esperava que nos dias deles isso tudo acontecesse. Eles tiveram ali os levantes contra o reinado de Dário, contra os persas, e eles falaram, será que é agora que essas coisas vão acontecer? No entanto, à medida que o tempo passou e Zorobabel não foi tão honrado como eles esperavam, as esperanças messiânicas foram passadas para os seus descendentes. Como muito bem compreendeu o autor de Hebreus, nesse adiamento da promessa, nós temos um princípio importante, ilustrado por todo o Antigo Testamento. Hebreus 11:13 diz assim: todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Zorobabel poderia ser incluído nessa lista. Daqueles que receberam uma promessa, mas que não viram ela se cumprir nos seus dias, e que, portanto, deveria ansiar por aquilo que estava por vir. Olha como a linguagem escatológica é forte nos versos 21 e 22. Deus vai abalar terra e céu. Isso é uma indicação de que os últimos dias vão chegar. Pela intervenção milagrosa de Deus, nós veremos a derrubada dos reinos, a destruição da força das nações, a destruição dos carros de guerra. E aí Zorobabel ouviu essas coisas e falou, nossa, vai ser nos meus dias. Mas aí ele não viu concretizado completamente. Aí ele ficou desencorajado? Não! A promessa foi para os seus descendentes. Não é nos meus dias. Mas se o Senhor falou, um dia Ele vai fazer. O verso 23, ele contém detalhes muito importantes. Aqui é descrito que Zorobabel é meu servo, diz o Senhor. Esse é um termo aplicado a Davi, aplicado em algumas passagens de Isaías, e significa que meu servo é todo aquele que é separado de Deus para o seu uso exclusivo, para o seu serviço apropriado. Mas não só que Zorobabel é o servo do Senhor, mas ele também é um anel de selá, está aí no verso 23. O anel de selá é onde estava marcada o selo real. E o selo de um rei, o anel de um rei significa poder, autoridade e domínio. O anel de selá ele é tão importante que ele oficializa todos os documentos do rei. Obviamente, só o rei usa.
E aí o Senhor fala assim, você, Zorobabel, é um anel de selar. Isso é uma prova de que o Senhor estava reconhecendo Zorobabel como descendente legítimo de Davi. E é para esse descendente legítimo de Davi que Deus promete fazer estas coisas aqui que a gente acabou de ler. É claro que nem tudo foi cumprido naquele momento, mas por causa disso eles ficaram desencorajados? Não. Naquele momento eles tiveram a certeza de que é o Senhor quem lidera a história, de que é o Senhor quem está cumprindo o pacto, de que é o Senhor quem está fazendo as coisas acontecerem, e um dia o Senhor traria o verdadeiro Messias. Se você for lá para Mateus 1,12, você vai ver que Zorobabel é um dos pais de Jesus. Está lá na genealogia. Você nem lê a genealogia, né? Você nem lê, aí você passa. Ah, é muito chato. Mas está lá Zorobabel. Aí você entende. Ah, o Senhor dos Exércitos prometeu isso, né? E é em Jesus que essas coisas encontram cumprimento. Zorobabel estava recebendo, mas na verdade não era ele o Messias. Ele só era uma sombra. O trono de Davi está sendo renovado e preparado para a chegada do filho de Davi por excelência, Jesus Cristo, que assumiria o reino para todo sempre. É por isso que essa profecia ela envolve presente e futuro. E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente manuseia isso. Para a gente não deixar de entender o contexto da época e o cumprimento na época, mas também a gente tem que olhar para o texto profético como ele deve ser olhado. O que Ageu está fazendo aqui para nós é rasgando novos horizontes. Ele está subindo no ombro de gigantes. Ele está com um farol de uma luz bem alta, apontando para o futuro. E o farol está focalizado em Jesus Cristo. É óbvio que ele não sabia detalhes que nós sabemos sobre Jesus. Está vendo? Nossa posição é muito mais privilegiada. Mas pela fé, Ageu diz, vai chegar esse dia. Vai chegar esse momento, Deus vai estabelecer o seu reino de graça e depois, no futuro, vai consumar o seu reino de glória e vai ser por meio de Zorobabel. No finalzinho do livro a gente vê Ares do Messias. O povo não sabia como Jesus ia ser perfeitamente, mas eles deveriam crer que o Senhor faria essas coisas. E pela fé, o Senhor o salva. Pela fé no Messias que vai vir. Nós temos fé no Messias que já veio. É dessa forma que o Senhor trabalha na vida dessas pessoas. A aplicação e já a conclusão, as duas coisas ao mesmo tempo, é que uma das belas coisas que Ageu faz por nós, com uma bendita esperança, é almejar. Almejar por um descendente de Davi legítimo, e que prometeu que vai retornar um dia. Com o Novo Testamento nós entendemos que é Jesus, então fica aquele anseio no nosso coração. A gente termina o livro de Ageu olhando com esperança para os dias que virão, para um Senhor Jesus que vai derramar seu sangue e que prometeu que viria resgatar o seu povo de forma legítima. Você anseia pela consumação desse reino? Pela segunda vida de Cristo, que é o governo dele, o reino dele, que por excelência está sendo profetizado aqui. Nós já temos essa certeza, mas ainda não temos concretizado, cumprida completamente, mas um dia teremos. A concretização se dará na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando os poderosos desse mundo vão passar, quando terra e céu será abalado e quando para sempre Ele governará o seu povo. Apocalipse 11:15 diz, e Jesus reinará para todo sempre. Você deseja isso intensamente? Você deseja essas coisas? Você deseja a segunda volta de Cristo? Ou você está tão preocupado com as coisas daqui da terra que você não tem tempo para almejar a consumação de todas as coisas? A nossa vida será cheia de glória e louvor, irmãos. É uma eternidade com o nosso Senhor que nós estamos falando.
É a resposta final para o mal, para a injustiça, para o sofrimento e para as nossas lágrimas. É mais do que isso também. É uma eternidade adorando e louvando o Senhor da glória. É uma eternidade perfeita ao lado do Rei, do herdeiro legítimo do trono de Davi, Jesus Cristo. Se isso não te encorajar, eu não sei o que mais pode te encorajar. Essas verdades chegaram àquele povo e essas verdades chegam a nós de modo muito mais esplendoroso. Louvado seja Deus por Jesus, o herdeiro legítimo do trono. Louvado seja Deus por Jesus ter vindo e salvado uma noiva. E louvado seja Deus por Jesus que um dia retornará para nos chamar à sua presença. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor. Te louvamos por tudo que o Senhor faz em nós. Louvamos porque a glória do verdadeiro templo, Jesus Cristo, é muito maior do que todas as coisas que nós possamos imaginar. Obrigado pela oferta oferecida ali, pelo próprio sangue da nova aliança derramado por pecadores. Obrigado por Jesus ser o filho de Davi por excelência, o herdeiro legítimo do trono, que veio, conquistou a sua igreja e um dia prometeu nos levar à sua presença. Ah, Deus, alimente nossos corações com essas verdades e nos encoraje a continuar. Que o Senhor nos ajude, Pai. Em nome de Cristo. Amém.